Uma dor de cabeça que não passa. Você abaixa e parece estar carregando um enorme peso no rosto. Tem hora que dói até os dentes, né? São sintomas de uma doença bastante comum e pode ser resultado até de um simples resfriado. A gente vai conversar sobre os sintomas da sinusite e também o que fazer para evitar, né, todo transtorno com essa doença. Eu converso com o médico Ricardo Maurício, ele é otorrino. Bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia. Nossa Manhã Total. E a gente começa já falando, né, não tem idade, tem relatos de crianças já sofrendo com sinusite, em todas as idades mesmo, né, doutor? Na verdade, a rinocinusite, né, porque a sinusite sempre tem acompanhada com rinite. E ela é uma complicação mais frequente, né, de um resfriado comum. Então, o resfriado que piora depois do 5º dia ou que persiste mais de 10 dias, ele tem que ser avaliado em qualquer faixa etária, desde o recém-nascido até a idade adulta. Recém-nascido. Então, mesmo as crianças pequenas, elas podem ter rinocinusite. Não é muito frequente, mas acontece. Entendi. Da nossa redação, ela separou uma foto e a gente continua esse bate-papo. Vamos dar uma olhada? A nossa produção separou uma foto. É exatamente aquela área atingida, doutor? Justamente. Então, aquela área, nós temos aqui na face, né? Nós temos aqueles espaços, né? Aqueles espaços lá são cavidades que estão ao lado do nariz e entre os olhos. E essas cavidades são muito importantes, porque elas permitem ali uma redução do peso da cabeça, né? Então, por que existem essas cavidades? É para reduzir o peso da cabeça, mas só que tem um problema, essas cavidades têm que ser aeradas. Então, o ar tem que entrar lá para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa ventilar e que elas não se contaminem. Ter a ventilação completa. Então, quando você tem um processo de um resfriado, o que que ou uma rinite alérgica. Então, os fatores que favorecem a sinusite, né? O que pode provocar uma sinusite? Olha que curioso. Então, é um resfriado, né? Por isso que é importante você estar sempre tomando a sua vacina por influenza. Uma outra coisa importante são as rinites alérgicas e não alérgicas. A alergia é um fator predisponente importante. Por quê? Porque a alergia, então aqui você pode ver aqui, ó. Né? Vou mostrar aqui. Olha que ilustração interessante. Então vocês viram o quê? Vocês viram aqui que eu tenho os seios da face ao longo do nariz, né? Eu tenho aqui os seios da face. Não sei se está ficando claro para vocês. Aqui está o nariz. O interior do nariz, como seria? O interior do nariz seria assim, ó. Olha só. Eu tenho 3 carninhas de cada lado. Então, o nariz eu tenho 3 carninhas de cada lado e tem uma parede do meio. Então, essas carninhas aqui, ó, o ar passa aqui no meio. O que acontece? Se eu tenho um quadro de alergia, essas carninhas ficam o quê? Aumentadas de tamanho. Elas ficam aumentadas de tamanho, aí por isso que você tem obstrução nasal. Então, quando elas ficam aumentadas, incomoda, né? E aí você tem obstrução nasal e, consequentemente, não tem arejamento nos seios. Aí você tem que fazer o quê? Aí nós temos que fazer os tratamentos adequados. E por falar em tratamento, doutor, já está chegando pergunta. Eu ia convidar mesmo o pessoal de casa para participar com a gente, que aqui no Manhã Total é assim, o nosso convidado ajuda a responder as dúvidas do pessoal de casa. Tem muita mamãe já mandando pergunta. Olha, tem uma pergunta chegando aqui, é da Nádia. Ela quer saber o seguinte, doutor. Quando os pais têm problemas respiratórios, a predisposição é maior para o filho? Porque a alergia tem um fator hereditário, né? Então, a possibilidade do pai e a mãe ser alérgica, a possibilidade do filho ser alérgico é mais de 60%. Então, se você é de família de alérgicos, né? Você tem que observar se essa criança piora o quadro dela respiratório, de obstrução, quando ela mexe com alguns brinquedos, ou com papéis, ou quando está se fazendo a limpeza da casa, né? Ou às vezes junto a um travesseiro mais velho. Aí tem que se fazer um teste alérgico
para verificar, para saber o que, na verdade, ela tem alergia e iniciar um tratamento. Tá certo. Tem mais perguntas chegando para a gente aqui. Sinusite é operável? A pessoa não mandou o nome aqui, mas eu achei a pergunta bem interessante. Bom, a sinusite, eu posso ter o que a gente chama de sinusite crônica recorrente, que são ou sinusite aguda de repetição, que são 3 episódios em 6 meses ou 4 episódios em 1 ano. Então, quando você tira todos os fatores predisponentes, ou seja, tem alergia, eu faço o diagnóstico, aí eu pego e tratei, não melhora. Aí você pega, tem muitas vezes na criança, eu tenho aqui atrás, ó, no final aqui, ó, aqui atrás, né, atrás do nariz, eu tenho adenoide. Então, muitas vezes, essa hipertrofia de adenoide que fica aqui atrás da campainha, ela pode levar a rinossinusites na criança. Então, retirar todos os fatores predisponentes, a criança, por exemplo, eu tenho dificuldade respiratória e tem rinossinusites frequentes. Muitas vezes eu tenho adenoide grande, eu tenho que tirar essa adenoide para que eu possa, né? Para que eu possa, então, melhorar esse quadro. Ou muitas vezes acontece o seguinte, em último caso, eu tenho uma dificuldade de comunicação entre o seio da face e o nariz. Aí nós temos que fazer uma pequena cirurgia com endoscópio e a gente alarga essa passagem entre o seio da face e o nariz. Para facilitar a passagem do ar, né, doutor? Facilitar a passagem do ar. Tem mais perguntas chegando aqui. Tem aqui a questão da pessoa ter feito uma cirurgia. Eu quero até agradecer a sua participação e pedir para que você sempre coloque o seu nome, que eu vou ter o maior prazer de citar o seu nome aqui, tá certo? A pessoa operou de sinusite, mas viu os sintomas voltarem 4 anos depois. Tem alguns problemas que podem provocar no sinusite de repetição, como, por exemplo, isso aqui, ó, que é uma polipose nasal. Então, a polipose nasal é justamente a formação dessas, como se fossem pólipos mesmo, você vê aqui, ó, esse parece um cacho de uva, não é? E isso vai em todos os seios da face. Então, é uma hiperplasia da mucosa, é um aumento do volume da mucosa. Então, esses casos são casos difíceis de tratamento, porque você submete a um procedimento cirúrgico, mas pode haver um grau de recidiva. Então, a indicação cirúrgica para rinosinusite é uma indicação bem precisa e bem pontual. A maior parte dos casos, ou seja, 90% dos casos, a indicação é tratamento clínico. E aí o tratamento é medicamentos, também esses cuidados preventivos, que o senhor falou que a alergia é um fator importante a ser observado. Vamos focar então mais um pouco nessa prevenção, doutor. A limpeza da casa, o momento da gripe, evita um gelado para essa criança ou para esse adulto? Como é que a gente pode falar em prevenção? Em prevenção é muito importante o seguinte, em relação à prevenção da alergia, é muito importante que você se preocupe, porque tem um bichinho que chama ácaro. O ácaro é um dermatofagóide. O que é dermatofagóide? Ele se alimenta da pele. Então, todos os lugares que você deita, por exemplo, o colchão, o travesseiro, o sofá, as almofadas, eles estão impregnados com aquele ácaro e aquele ácaro está se alimentando da sua pele. Isso é comum na vida de todas as pessoas, todas as casas, e aí... Mas por isso tem que fazer o quê? Você tem que aspirar esses lugares uma vez por semana. Mas aspirar como? Aspirar com um aspirador especial que tem um filtro EPA. O que é filtro EPA? É um filtro que retém mais de 90% das pequenas partículas. Porque o aspirador convencional, o filtro é muito largo. Então, ele segura a poeira grossa e solta a poeira fina. Quando ele solta a poeira fina, então aquele aspirador que tem um saquinho de papel ou um saquinho de tecido, aquele não deve ser usado, porque aquele espalha o ácaro. Então, a primeira coisa é controlar a população de ácaro na sua casa, aspirando o colchão, o travesseiro, uma vez por semana, o sofá e as almofadas, uma vez por semana, com um aspirador que tem um filtro EPA. Você pode também usar a cada 15 dias um acaricida. É um produto, o ADF, que é um produto que você bate no colchão, no travesseiro. Fácil de encontrar. Chama ADF, D de dado. E aplica também no sofá, nas almofadas. Com isso, você melhora a condição do ambiente. Você se lembra o seguinte, eu costumo brincar que
Quando você era novinha, né? A sua bisavó, ela usava o quê? Fogão a lenha. Sim. Né? Hoje ninguém usa isso em casa, né? Hoje tem micro-ondas e tal. E como é que você limpa a casa? Muitas vezes, muitas pessoas continuam limpando a casa com vassoura. A poeira vai subir, com certeza. Vai no ar. Então você deve usar o quê? Um pano úmido. Porque a maior parte das casas hoje são de cerâmica. Então mudou o piso, mudou a forma de limpeza. Então, tirar essa poeira da casa com um pano úmido, aspirar colchão, travesseiro e assim por diante. E fazer higienização nasal. O que é isso? É manter a cavidade nasal sempre limpa. E como que eu limpo isso? Com soro fisiológico. Soro fisiológico. É barato, é tranquilo. Barato, fácil para todo mundo, está na esquina de casa. Você pega ali um soro fisiológico, deixa sempre na geladeira, por quê? Porque senão ele se contamina com fungo. Isso é importante, muita gente deixa no armário do banheiro e aí já não vai ter segurança. Aí você pega aquilo, uma seringuinha de 10 ou 20 ml, puxa aquele soro, deixa pegar a temperatura ambiente e você vai jogar na cavidade nasal, que vai sair pelo nariz, flexionando sobre a pia. Com isso, você lava, mantém essa cavidade nasal limpa e funcionante. Porque esse revestimento do nariz, ele tem uns cílios, ele faz isso, ó. Ele está se autolimpando. Então, ele tem que estar sempre em condições de ter uma atuação adequada. Tá certo, eu quero agradecer essa rica participação aqui no nosso Manhã Total. Pedir para o senhor voltar sempre, tudo bem, doutor? É um prazer. Obrigada. Eu que agradeço. E saúde respiratória para todo mundo.